Pessoal, eu queria só explicar para vocês a intenção das próximas aulas. Essas 4 primeiras são temas bem gerais e a partir da próxima eu queria fazer uma coisa que é a seguinte: a partir de agora eu vou... Posso pegar uma praia? Claro. Ah, eu não sei. Quem não tem? Quem não tem? Jane? Eu tenho sim, obrigada, Linda. Obrigada. A partir de agora, toda a obra, eu vou sempre colocar o estilo que pertence, o nome, a data de nascimento, morte, quantos anos, para a gente começar a fixar essa quantia de todos os estilos. Hoje, por exemplo, a gente começa a falar do Freud e aí a gente abre para voltar desde a Idade Média e volta novamente, depois abre novamente, para forçar essa questão do estilo, da gente se familiarizar com isso. As próximas 2 aulas eu quero trabalhar a Grécia e mitologia grega, porque é inacreditável como toda hora volta para a Grécia. Alguém na Grécia, começou na Grécia. Sempre a Grécia é uma coisa que vai estar completamente presente o tempo inteiro. Seriam 3, mas a aula 7 eu troquei por retratos e autorretratos. Por quê? Pelo mesmo motivo. Eu vou trabalhar retratos ao longo de toda a história, autorretratos também ao longo de toda a história, principalmente, claro, do Renascimento até o Modernismo. Que aí a gente vai batendo a tecla, né, nessa questão de todos os estilos. Até aprender. E fixar. Eu tenho uma dúvida enorme. Por favor. De distinguir a Nouveau e a Déco. Depois você podia dar, assim, época, evolução de um para o outro, característica. Você podia, em algum momento, vamos fazer isso sim. A Art Nouveau, ela acontece primeiro, e a Art Deco, ela é uma geometrização. A partir do momento que começa a ficar mais reto algumas características da pintura, é que entra a Art Deco. Então a Art Nouveau vai começar em 1990 até 1890 até 1920. A Art Deco vai entrar mais nessa época, mas daí a gente coloca os estilos para par. O objetivo então dessas 2 próximas aulas é a Grécia. Depois retratos e autorretratos, que vai abordar todos os estilos. E a Luciene comentou, e aí eu falei, tudo bem, vamos fazer uma aula que vai, setembro vai acontecer não sei o que aqui na cultura, então vai ter uma aula de cromoterapia, gratuita para todo mundo, quem tiver interesse, que é na aula. Você que vai dar aula. Sim. Cromoterapia é a utilização das cores em favor de emoções e aí, a partir da 8ª aula, nós começamos Egito, Grécia, Roma, românico, gótico, renascimento, maneirismo, barroco, rococó, neoclássico, romantismo, academicismo, realismo, naturalismo, os pré-rafaelitas. A gente vai avançar quase todos, né? Até o começo do século XX. E aí as 2 últimas aulas de História da Arte do Brasil, que eu nunca falei nada, né? Então essa é a intenção. Então vamos começar lá? Só até a metade de novembro? Perdão? Só vai até a metade de novembro? Acaba ali naquele, que aí depois acho que já tem um feriado e aí já... Então a Luciane falou, vamos estabelecer até ali e fecha ali direitinho. Ainda que esse semestre não tem feriado, né? Para atrapalhar. Então, tudo certo. Então vamos lá. Retomando um pouquinho só da aula passada, rapidamente. Lembram que eu tinha esse quadro do Rembrandt que Hitler pegou, estava numa mina e não sabia, e eu não conseguia achar. Aí eu fui pesquisar mais um pouco
Na verdade, Rembrandt tem quase 100 autorretratos. E aí eu achei. Então aqui está ele, observem bem. E é esse aqui. Mas ainda é meio estranho, está tão colorido, a foto preto e branco. Então coloquei para par, mas aí eu deixei preto e branco também, escureci um pouco mais, um pouco de contraste para ter certeza que era. E é, né? Mas são tantos os autorretratos dele que realmente é. E aí, colorido, ele está de brinco. E o soldado que estava ali é esse aí, recentemente. E o que eu vou mostrar agora é com relação à última aula, mas eu vi um negócio essa semana, que aí eu falei, nossa, como tudo é completamente circular. Essa aí é a mina Merkers, onde foi encontrado esse quadro do Edouard Manet, que é esse aqui. E essa mina foi ocupada pelos aliados, e aí estava o general Eisenhower, que vai se tornar presidente. E aí eu vi essa semana uma coisa onde ele participou. Na Alemanha, na Polônia. Onde era a mina? Áustria. Áustria. Onde ele, como presidente, teve que intervir. Que é o seguinte: essa garotinha foi a primeira que cursou a escola junto com brancos, em 1956, se não me engano. E o que aconteceu? O presidente Eisenhower... Estados Unidos. No sul. O presidente teve que designar 4, não era 1, não era 2, eram 4 oficiais para acompanhar a menina todos os dias durante um ano. Houve ela hoje, que ela se tornou uma ativista, né? E ela era linda também, né? Uma gracinha, Nossa, né? Pequena. Cara esperta, né? Mas o povo se rebelou, foi absolutamente contra, um preconceito absolutamente explícito. Tiraram as crianças da escola, ficaram só 4, só durante um ano ela teve aula só com 4 crianças. E todo o povo absolutamente contra. É gozado como parece que era parece até... We don't o quê? We don't want. Integração. Integrate. Parece até filme, né? Porque parece que todos estão tão certinhos. Não, eles falam, queremos segregação. É uma coisa O absurda. banheiro era separado, né? Tudo era Banheiro, separado. ônibus. É um pecado mortal, então é uma coisa absurda. Então, durante um ano, tinha também que separar a comida da menina, porque ele tinha o risco de estar envenenada. E me parece também que os pais das outras crianças também passaram a auxiliar os soldados lá, os agentes, porque eles também começavam a correr isso também. Então, eram todo mundo atrás de... Os estados do sul Essas são as... ainda são Ainda são. Nossa, muito racista. Muito. O sul-americano é extremamente racista. Essas 4 crianças que ficaram... Não, e que deixaram ela brincar com ela. porque É. ela passou ali, né? Como que a escola aceitou a menina? Foi uma briga judicial. É judicial, foi obrigado. E eram 6 crianças negras que iam participar. Só que 5 que foram escolhidas, os próprios pais não quiseram. Só ela que teve a coragem de... Né, porque... Ela não teve coragem, teve os pais. Eles jogaram ela. Mas essa coragem dos pais passa para a criança, né? Porque como a criança não sabia o que estava acontecendo. Aí o que acontece? E aí um governador não aceita. Ela cresce, obviamente, se torna ativista. O Obama quer fazer uma homenagem a ela, chamá-la na Casa Branca. E aí o que ele faz? Ele pede para que esse quadro
seja retirado do museu onde ele estava e seja colocado na Casa Branca durante 4 meses, né? Que é dela, que é desse Norman Rockwell, que nos anos 60, 70, um trabalho extremamente belo, e esse é o quadro dele. Esse é o quadro dele. Então o quadro foi a ponte para poder chamá-la até a Casa Branca e ter o quadro, né? E esse quadro chama o problema de todos nós. Mas legal, né? Tem o tomate jogado. Tem o tomate. Só não mostra a cara dos Luzia, dois, né? mas mostra a menina. Aqui eu não sei se está cortada essa, mas tem a KKK aqui, que é da Ku Klux Klan, né? Tá vendo os 4 guardas? E é ela. Nossa, É ela, né? E é incrível como que o pintor estabelece. Ele corta todos os homens, deixa só a menina, todos os homens na mesmíssima posição. Nossa, eu tô lá muito. E ela de branco, né? E ela de branco. De caderno. E esse pintor é responsável por quadros de uma delicadeza absurda, como esse das crianças fugindo que não podia nadar. Então são quadros realistas, né? Mas de uma característica tão ingênua e forte. Esse aqui chama-se A Oração. Então, num restaurante lotado, a mãe e o filho tiveram que sentar junto dos meninos aqui, né? Que estão fumando também aí, e aí eles estão orando. Então é belíssimo, é belíssimo. Pintor? É. Norman Rockwell. Ele tem uns cadernos que é muito característico do desenho dele. Eu já vi isso. Tem um livro. Livro. Tem uma pintura dele que é muito famosa, chama Boulevard of Broken Trees. Sim. Que tem a Marilyn Monroe, tem 3 ou 4 atores da época sentados no balcão de um restaurante, assim, com a cara meio esperando, sabe? Esperando o dia passar, fumando cigarro. É muito bacana. É belíssimo. Essa garotinha era famosíssima, né? Na verdade, o papel que ela está segurando é dessa atriz, que é a Jane Russell, que ela fez filme com a Marilyn Monroe. Os homens preferem as loiras, E ela era atendente de um consultório de dentista e foi descoberta. Aí ela se casou 3 vezes. O primeiro foi o namorado do colégio. Então é belíssimo, belíssimo. E isso que eu estou falando, que a gente vai e volta e circula e volta nos mesmos, né? Esse aqui é um autorretrato triplo, famosíssimo. Vamos observar aqui quem são Van Gogh, né? o Van Gogh, Rembrandt e o Duras. Aqui eu não consegui identificar, acho que não é algo... Cubista. Não Picasso. Eu acho que deve ser, né? As cores, né? Agora, E é o então... mesmo quadro, não é? Perdão? É o mesmo quadro da mina. Da mina? Esse Esse quadro aqui? do Rembrandt, Acho que não. mais jovem. Não sei. Olha o chapéu lá em cima. Né? Aquele... Chapéu romano, né? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E o pintor, qual que é? É o Norman. É o mesmo, É o mesmo. da menininha. É o mesmo da garotinha. Ah, Agora, ele está com esses retratos de pessoas, de pintores famosíssimos antigos, né? Mas essa questão de você se pintar a partir de um espelho, volta tudo de novo, vem desse pintor aqui. Johannes Gam, austríaco. Olha, são três. Aqui é ele pintando ele mesmo aqui. Então a gente pode ver que o olho dele está virado para observar no espelho aqui. Então, em 1646, alguma coisa assim, que ele pintou esse quadro. E o mundo vai e volta de novo pro barroco. Só uma coisa, vou fotografar esse quadro de
incrível, né? Como as coisas vão circulando e o quadro foi o motivo do Obama. É primo do Forrest Gump. Até tem um close aqui. E praticamente só esse quadro que é conhecido desse pintor. Mas é engraçado o olho dele, É. que é diferente do olho ele da Ele estava aqui desenhando, ele só olhava assim de lado para continuar. Na hora que ele olha pro espelho, ele E aí, de repente, o Norman retrabalha e coloca um retrato dele novamente. E aí entramos no Freud. Começo do século passado, século Quem? XIX, o Rockwell. Da década de 60, 70, acho que foi o auge que ele É estava. um jeito de desenhar dele que é muito... Esse período, uma outra coisa que é fabulosíssima, são as garotas pin-ups. Que ele também fez, se não me engano. Né? Mas as garotas pin-ups são de uma beleza, muito com pastel também. E de repente ficam extremamente detalhados e de repente tem um risco bem pastel assim no final. É de uma beleza, de uma ingenuidade, de uma sensualidade delicada, muito forte. Então vamos lá, vamos começar com o Freud. O que a gente vai fazer com o Freud? A gente vai trabalhar a partir dele, desde a Idade Média, retomamos o que está sendo vivenciado no momento dele e as consequências após. Aí, o pai dele, ele se casa pela segunda vez, ou terceira, não tenho certeza, me ajuda, me corrige, Denise, qualquer coisa. O pai dele se casa pela segunda vez, ou terceira, tem a hipótese também. E aí, ele vai nascer, o pai estava em dificuldade, ele trabalhava com lã, com tecidos, estava em dificuldade, então vai nascer num quarto alugado nessa casa que está totalmente restaurada e tem um divã também na frente, onde ele nasceu, que é em Freiberg, que hoje se chama Pribor. E aí? Aqui é o certidão de nascimento. Ele nasce, ele é registrado como Sigismund. E aí depois, quando a cidade também troca, ele também troca para Sigmund. Oi? Não, o nome judaico, Shlomo. O pai dele, Jacob. E a mãe. E aqui está a família inteira. Então é uma família de 8 pessoas. Então esse aqui é o pai, a esposa, que vai ter 20 anos a menos que ele. Ela tinha 20 anos quando ele já tinha 40, obviamente. E agora vamos ver os nomes de todo mundo. E do primeiro casamento ele teve 2 irmãos que tinham, quando ele nasceu, já tinham 20 anos. Né? Eram bem grandes. E o filho de um deles brincava com o Freud. Na verdade, ele já nasce tio de um garoto 1 ano mais velho que ele. Então, as irmãs dele, Pauline, Ana, Dauphine, Amália, a mãe, o pai, o irmão Alexander, ele aqui, ele era o filho predileto, o primogênito, a mãe o chamava de Sig de Ouro. E aqui o noivo da outra irmã, a outra irmã, esse aqui é o irmão da Amália. Tem uma criança que está faltando, que é o Júlio. E esses 2 aqui não são identificados, mas esse parece a cara dele, né? Nossa! Então falta só o Júlio e são crianças que não se identificaram. Então ele vai ser o primogênito dessa nova família. Logo quando ele é pequeno, os 2 irmãos vão para a Inglaterra e ele é muito bem cuidado, um zelo muito grande, tanto que a irmã começa a aprender piano, ele fala, não, está atrapalhando meus estudos, para de tocar piano. Então tem uma predileção por ele, de certa forma. E as irmãs viviam em função dele.
Ele vai estudar nesse colégio aqui, que se chama Leopoldstadt Kommunal Gymnasium, e depois vai se chamar, vai obviamente se chamar Sigmund Freud Gymnasium. E aqui é a prova final dele. Ele era proficiente em alemão, francês, italiano, espanhol, inglês, hebraico, latim. Então não era pouca coisa. Com isso ele pega e vai para a Universidade de Viena. Ele vai passar de 73 a 81 na universidade. No meio disso ele ainda faz um ano de exército. Por isso que fica um pouco mais longo o tempo de permanência. Aqui é a universidade atualmente. E aí ele sai em 85. Em 86 ele se apaixona por Martha Bernard. Se apaixona completamente e vamos casar e vamos fazer. Só preciso ter uma condição econômica que viabilize isso. Então ele vai começar a trabalhar no Hospital Geral de Viena. A Martha, com a família, muda-se para a Alemanha. Então ele começa uma troca de cartas enorme, uma quantia avassaladora. O que para mim é também um modo de pensar que ele, escrevendo, ele consegue ensinar a si mesmo e a dialogar. Através das cartas ele consegue se entender melhor e produzir também mais. Ele vai produzir muito com outro médico chamado Fries. E ele vai para o Hospital Geral de Viena. Nesse Hospital Geral de Viena, ele vai trabalhar em guias, vai trabalhar em termos científicos com enguias, vai trabalhar com histologia do cérebro, vai trabalhar... Quem que é esse? É aí que ele vai conhecer essa pessoa que é... Não, ainda não. É esse aqui. Esse aqui a gente conhece. É o Darwin. Darwin. A barba absurda. Então ele vai começar a ficar em contato com as teorias de Darwin. É o outro mesmo? É o outro. É o mesmo jovem. É o mesmo? A sobrancelha é ele? colossal. O Darwin era assim? Era. Então, é que nem o Leonardo da Vinci. A gente se conhece o Leonardo da Vinci pelaquela barba, velho, né? Mas ele era assim. Parece, olha com essa coisa aqui. Essa moda da barba lateral é uma costeleta monstruosa. E depois o Elvis vai reviver. Então ele vai também trabalhar com os conceitos de Darwin, estudar. E ele também entra em contato com a cocaína. Ele inclusive manda para Martha um pouquinho de cocaína numa carta para experimentar, né? Porque na época não tinha essa noção de que fazia mal. A intenção era que ele tinha ele queria descobrir alguma coisa, ser responsável por alguma grande descoberta para fazer a virada, para casar, para resolver os problemas financeiros e a própria vontade dele que queria. Mas ele tentava descobrir com a cocaína algum fator anestésico, né? Ele utilizou várias vezes, mas não viciou. E depois que foram descobrir que ela era uma substância viciante, e aí realmente, obviamente, não trabalhou com ela. Nessa época ele também trabalha com eletroterapia. Não é nada de eletrochoque, são miliamperes, coisa pequenininha, para se trabalhar na musculatura. Essa aqui é uma foto, deve ser de 1910, dos Estados Unidos, só para mostrar o aparelho. Mas o aparelho que ele devia trabalhar era algo assim, que foi criado por um outro auxiliar do Charcot, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas ele estava nesse momento e não estava satisfeito, queria arranjar uma outra solução, e ele vai pedir uma bolsa de estudo para ir para Paris, no Hospital Petit-Salpêtrière.
que não era um hospital pequeno, era um hospital colossal. Em alguns momentos da história dele, chegou a ter 8.000 pacientes. Uma das cartas que ele manda para Marta, aí ele vai mostrar onde que fica o alojamento dele, no hospital de Viena. Então era uma maneira de através das cartas, ele falar e concretizar em palavras tudo o que estava acontecendo, né? E o sonho dele era casar com a Marta Verdun. Isso aqui já é uma foto, mas ele não casou ainda. Já é uma foto do casamento. E aí ele vai para o hospital Petit-Salpêtrière. Tamanho do hospital, muito maior por trás. Esse hospital ele vai ser construído. Ele originalmente era uma fábrica de pólvora. Salpêtrière, salitre, francês. E aí foi abandonado. E aí quem que fez? Luís XIV. E nós mostramos tantos palácios e não fez uma coisa pequena, fez uma coisa colossal mesmo. Aí é o hospital hoje. Que continua um hospital. Moderníssimo. A Diana, a princesa Diana, morreu ali. Outras pessoas famosas passaram por lá. É um hospital agora completamente diferente. Nós vamos ver toda a história dele. Mas naquela época era psiquiátrico? Ele foi feito pelo Luís XIV para colocar todas as mulheres estéreis. Era um sanatório. Mas a ideia era essa, era segregar as mulheres. Não só as que tinham os problemas, mas prostitutas, as pobres, com deficiências. Então, só para mulheres? Só para mulheres? Prioritariamente, acho que ao longo foi colocando todo mundo lá. Você imagina 8 mil mulheres ali? Eram todos os indesejáveis. Todo mundo. Foi uma maneira de. Dar uma limpada. A limpeza. E isso aqui já deve ser do comecinho do século, mas para a gente ter uma noção de como era na época, aquela foto anterior dá uma ideia um pouco mais lúgubre do lugar, que não era mesmo. Durante um período a população de ratos era algo absurdo. Imagine um lugar com 8.000 pacientes, como controlar? Aqui é a capela, só a capela do hospital permite 1.000 pessoas assistindo missa. Aqui uma das entradas do hospital. E aí ele vai em 1885 para esse hospital, porque tinha um médico lá extremamente famoso no trabalho com a hipnose com as mulheres estéreis, que é o Charcot, Jean-Martin Charcot, um médico famosíssimo nesse período por trabalhar com a hipnose com as pacientes estéreis. Agora, imagine um hospital colossal desse, o quão não era interessante em termos para um médico de material humano para ele tentar descobrir e avançar e produzir. E essa é um dos quadros mais famosos do Charcot, e aqui hipnotizando uma das mulheres. Essa mulher aqui é a Marie Blanche Whitman. Então, aí eu coloco sempre realismo, o autor do quadro, e aqui a edição clínica de Salpêtrière, que é o nome desse quadro. Agora, lembra que a gente trabalhou no Rembrandt a lição de anatomia do Dr. Tup?
Aqui o cadáver está sendo dissecado, mas é um quadro para mostrar, para ser retratos. Para depois colocar na parede, ó, o retrato de todos estão aqui. Tanto é que, numa dissecação, a primeira coisa a ser feita é tirar intestino, tudo, para depois fazer. Então é um quadro para mostrar, retratar todos os alunos que estavam. Tanto é que aqui tem o número 1, aqui não dá para ver, mas tem o número 6. Todos eles são numerados para depois saber quem era quem. 4, 7. E aqui vai acontecer a mesma coisa, porque todos esses que estão assistindo são os maiores médicos da época. E esse quadro tem uma força tão grande para o Freud que depois ele vai comprar uma litografia, que é preto e branco, e a primeira coisa que ele faz quando chega na Inglaterra é colocar em cima do divã esse quadro, esse quadro que a gente vai ver lá na Inglaterra. Então aqui, vamos observar, é o nome de todo mundo. Esse Joseph Babinski, ele vai se tornar, o nome vai ser uma das alas desse novo hospital. La Tourette vai dar nome para uma doença. Então todos eles estão aqui sendo notificados. Agora vamos observar uma outra coisa. Esse hospital manteve uma aula só de fotografias para estudo e para registro. Eu coloquei algumas aqui, mas a maioria são extremamente difíceis, complexas mesmo da gente estar observando. Eu coloquei essa aqui porque uma das pessoas entrou em convulsão e ficava nessa postura, que é o mesmo desenho que está aqui, ó. Então aqui, nesse lugar onde fazia a lição, alguém pegou e desenhou a mesma postura que a pessoa ficava quando tinha o ataque, e essa pessoa que desenhou é esse aqui, é o Paul Richard. Ele que desenhou? É ele que desenhou lá também. Então aí a foto vai ilustrar essa mesma posição, se bem que a foto eu acho que ela foi simulada porque a posição aqui do paciente, ele está com esse arco, mas apoiado só na cabeça, ele não está com a mão aqui, o que me parece que as duas mãos estão para frente, o que exige um esforço muscular. É estranho uma convulsão, a pessoa se Pois levantar, né? Que quando você convulsiona, é no chão deitado assim, né? Bom, Sei lá. Então esse quadro vai se tornar famosíssimo. Agora, essa era a garota que era hipnotizada. Deixa eu ver se agora que eu já coloco a foto. Essa. Não sei se é essa, se é a mesma, mas essa foto dessa garota entra como uma das que foi hipnotizada. E a hipnose, o que era? Era a pessoa ter a propensão para entrar em hipnose, e a partir daí o médico falava, você não tem a doença, ou até podia acontecer o seguinte, na hora da hipnose, você vai mancar quando você voltar. Então ela podia tanto agregar um problema, como se resolver do problema. Tamanha era a força que a hipnose, nas pessoas que são passíveis de serem hipnotizadas, tinha. Mas era um poder absoluto de sugestão. Então, entrava em hipnose, o médico interferia para que se modificasse aquilo que estava acontecendo. E ele tinha resultados excelentes também. Agora, imagine, você está com um grupo de 3 mil mulheres com os mesmos sintomas. Você consegue uma que tenha uma propensão a ser hipnotizada e que realmente se cure. Então, às vezes é uma, né? Mas é um processo. Por isso que nas guerras os médicos ficavam tão à vontade para tentar descobrir coisas. O Hitler com gênios. Posso fazer uma pergunta? Porque
nomeavam histeria. Por quê? Eles nomeavam histeria como hoje se nomeia histeria? Não, diferente. Era diferente, não era? Era uma coisa mais abrangente? Sim, sim, exatamente, diferente. É porque estava começando, né? É o começo com as histéricas, então assim, Se a o mulher braço paralisava, depois ele começou a ver o quanto de emocional tinha nesse braço paralisado, ou na voz que não saía. Então eram esses tipos de Casos de surdez e cegueira ligado ao corpo. que volta, né? Agora, para a primeira diagnóstico de histeria vem de Hipócrates, século IV a.C. Era bem o começo, sabe? Então vamos lá. Então mais fotos dela no estado de hipnose. Agora isso é hipnose. Então, agora vamos voltar lá para a Idade Média e ver como que essas pessoas eram tratadas. E para isso vamos aproveitar os quadros. Lembra? Quando eu falei da Delacroix, Era considerada bruxa, eventualmente. quando eu falei de Delacroix, a gente falou da Revolução Francesa. Eu falei de toda a Revolução Francesa através de quadros. Então os quadros vão servir para nos posicionar. E aí voltamos para o Renascimento Flamengo com Hieronymus Bosch, com esse quadro que é Trepanação, que é a retirada da pedra da loucura, porque achavam que você tinha, mas se você tinha esses sintomas, você era louco, então você tinha um negócio na cabeça, uma pedra que se você tirar, cortar e tirar essa pedra, você vai melhorar. Achavam que era localizado, entendeu? Eu vou enviar aqui. É tanto que eles faziam aquela cirurgia que você... Ainda hoje é feito. Como é chamada? Tem umas cirurgias que algumas são legais, assim, que são... Ainda são? Ainda são. É raro, assim. E aqui ainda está, então, o médico como charlatão, porque esse tipo de funil era utilizado, tinha o símbolo de pessoas estúpidas, né? O padre bebendo, a freira com o livro na cabeça, sem estar lendo, mas apenas utilizando. Então a crítica à igreja é profunda. E aqui, no caso desse quadro especificamente, ele tira uma flor, que é uma tulipa. Então a possibilidade de considerar que o Bosch não considerava a loucura como sendo algo a se fazer esse tipo de coisa para tirar. E que dali você poderia brotar até algo bom. Aqui. Tem um aqui, é uma tulipa. É uma crítica, né? E ele está acordado. Está acordado. Imagine a dor. Nossa! É de enlouquecer, né? É de enlouquecer. E aí o que o Michel Foucault na História da Loucura também comenta? Que existia naquela época realmente navios onde todos eram agrupados, os loucos eram agrupados para mandar para outro lugar. Ou para ficarem vagando pelo rio até parar em algum lugar, ou simplesmente tirar de onde estavam e se livrarem dali. Olá, tudo bom? E aí ele vai colocar novamente a crítica das freiras, do padre. Só o fato da freira e do padre estar no mesmo barco já é uma crítica. E o quadro se chama Anal dos Lobos. E a questão, isso aqui é um quadro que é chamado muitas vezes de ou o Retorno do Filho Pródigo ou o Lobo. São as pessoas que a gente não quer ver por perto. Então dava-se um destino, ou ficavam errantes, caminhando, né? E isso vai gerar a carta do tarô. Na carta do tarô, o primeiro é o lobo. O tarô ele vai começar, é confusa a história do tarô, nunca ninguém vai dar uma certeza. Mas lá pelo século XIV e XV ele começa no norte da Itália a
estabelecer as cartas. E o primeiro é o passo, que ele está sempre com um cajado, com uma mochila de roupa, de alguns pertences, e um cachorro. O cachorro eu vejo mais como um amigo nessa jornada toda. Então, essa segregação dos loucos veio imediatamente após a segregação dos leprosos. Conseguiram exterminar com a lepra o máximo possível, segregando durante toda a Idade Média. E agora surgiram os loucos. E é claro que na segregação dos leprosos também iam os loucos, os deformados, os que tinham... Então o objetivo era segregar. E essa história banal dos loucos, ela é contada num livro de um alemão chamado Sebastian Brandt. Esse livro é de 1499. E o Duras vai fazer uma gravura. Tem um livro sobre isso, chama História da Loucura. É o do Foucault. Foucault. Né? E ele narra exatamente esse ponto. Que tem relatos de navios onde a carga era tecidos, lã, coisas para o comércio e uma carga de touros. Aqui é a capa do livro. E aqui que a gente pode observar, chamava Stultifera Navis, a nave dos loucos, do Sebastian Brandt, de 1494. É uma página com duas impressões. Tem duas cores. Então foi feita uma primeira impressão em preto e depois em vermelho. Então é um dos primeiros momentos que a gente começa a notar. Essa é uma gravura? Uma gravura. Gravura. É a hora que... Não, minto. Não é uma gravura. É uma impressão. Uma impressão oh, meu pai. Da gráfica. Regional. Da prensa do Gutenberg. Da prensa. É um exemplo de trabalho produzido na prensa que estava começando a revolucionar tudo. Porque, se não me engano, ela surge em 1400 e década de 50. Só sei que 30 anos depois, a quantia de livros é absurdamente maior. Então a necessidade, a ânsia para se ler era absurda. Mais um quadro do Bruegel, uma retirada. Aqui todos, num único aposento. E aí o barbeiro também era médico, era alquimista, era curador, era um conjunto de funções nesse processo todo. Agora imagine a violência de um ato desse. E tem uma mulher lá também, cuidando. Aqui? Não, aqui. Aqui? É. Parece uma freira. Acho que parece que ela está mexendo na orelha. Tirando alguma coisa. Por esse a gente, como o Bruegel colocava tudo num único quadro, não dá para a gente ter uma ideia se isso realmente era possível num único aposento, várias pessoas sendo operadas da mesma maneira. Porque naquele quadro todos os quadros da morte colocavam milhões de cenas ao mesmo tempo. Era a característica dele. Essa aqui ainda já é mais plausível no sentido de um grupo de pessoas trabalhando em cima, e charlatães também, né? Charlatães ou não. Eu acho que a dificuldade nesse período é saber quem era realmente são, né? Porque as ideias tão complexas... Até hoje, né? Até hoje. Era o que eu ia Até falar. hoje. A gente já não sabe hoje, imagina na época. Imagine lá.
novamente, mais uma outra. Aqui está que quebrava-se um pedaço da caixa craniana para tirar. Agora, nossa. E delírios e êxtases de quem estava do lado, essa suscetibilidade à energia devia ser absolutamente maior. Se bem que, ó, agora, já avançamos para o maneirismo e a mesma ideia persevera. Aqui já estamos no barroco flamenco. E é tudo também. na cabeça, né? Sempre na cabeça. É loucura pra lá. Achavam que era localizado na cabeça. A mente. Mais uma vez o barroco, assim que é o Rembrandt, nós chegamos a ver. E à noite, É para fazer loucura, não tem hora. não tem hora melhor. Agora, tem um dos escritos do Freud, luto e depressão, mas essa depressão ela foi traduzida, mas no original em alemão ela é melancolia. E esse quadro do Duras vai estabelecer exatamente por quê. Quer ver? Ele é intitulado Melancolia. A pessoa perde a vontade, apesar de todos os objetos de intelectuais ao redor, tudo, ela perde a vontade e entra em processo de melancolia. Agora, o Duras, ele vai estabelecer a melancolia em função dos 4 humores que o Hipócrates e o Galeno, 4 séculos antes de Cristo, já estabeleceram. E ele vai fazer a primeira análise e estabelecer como histeria o que as mulheres poderiam ter. Hístera vem de útero, e Platão achava até que o órgão ficava indo para lá e para cá no meio do corpo. Então o útero poderia estar, se ele estava num lugar errado, ele poderia provocar esses problemas. Então a ideia do Platão é engravida, porque aí resolve. Aí estabelece que o útero vai ficar ali. Do Hipócrates. O Platão e Hipócrates eram contemporâneos, né? Mas o Hipócrates, que era o médico mesmo, vai escrever vários livros e tem esse comentário do Platão. E essas são as características: choro, riso excessivo, desmaios, paralisia, convulsões, cegueira ou surdez temporárias e contorsões. Mas nessa época ele vai estabelecer os 4 humores em função de terra, água, ar e fogo. E aqui a gente pode observar o que cada um seria. Então, terra, água, ar e fogo, os elementos corporais, os líquidos que nós produzimos, que a bile amarela, se não me engano, era o fígado produz, e a vesícula armazena, o sangue, a fleuma, se não me engano, é a secreção nasal, e a bilis negra, que eu não estou lembrando agora de onde que é. Mas essa conjunção desses 4 elementos vão designar as personalidades de cada um. Então, uma pessoa pode ser mais colérica, ou mais sanguínea, mais otimista, sentimental, instável, por esse caráter sanguíneo, ou fleumática, mais estável, melancólica, que era a característica muito atribuída aos artistas também. E aí o que cada um vai gerar. E achava-se que o equilíbrio desses líquidos, desses humores, é que você realmente estabelecia. Se em algum momento você ficava irado demais, é porque o seu caráter sanguíneo prevaleceu. Então aí qual era a cura para isso, o tratamento? Não, então se você está muito irado, está muito nervoso,
o sangue está em excesso, vamos tirar um pouco de sangue, vamos cortar e tirar um pouco de sangue, fazer uma sangria. Mas também, por outro lado, tinha o caráter, você tem que se alimentar com menos carne, tem uma alimentação diferente. Então, desde essa época já se estabelecia essas questões de alimentação, com os humores, com as características de cada um. Podemos avançar? Você vê em muitos filmes os médicos sangrando. Sangria ou com sanguessuga. sanguessuga. Imagina o que não dava de problema depois pela ausência. Estava fraco, ele não tinha. O Juha vai estabelecer esses humores para cada um dos 4 apóstolos. Agora a questão com relação à histeria, então ela vem desde o século IV a.C. a modificar-se pouco até o século XIX. Até século XIX, 1800. Cada um dos 4 apóstolos teria um humor característico. São João, melancólico. São Pedro, sanguíneo. São Marcos, fleumático. E São Paulo, colérico. E aí o que acontece? O próximo pintor que eu vou mostrar é o Jericó, aquele da balsa do Medusa, que nós vimos, e que ele vai ser chamado por esse médico aqui, Dr. Georget, para pintar os alienados desse mesmo hospital que o Freud está, que o Hospital Salpêtrière, só que anos antes. Ele deve ter estado nesse hospital por volta de 1800, 1810. Ele tem pouca idade, né? Então acho que era mais ou menos 815. E aí ele vai ser o primeiro que vai começar a compartimentar as possibilidades de cada pessoa ter uma característica específica. Ele vai falar que cada alienado tem uma característica como esse aqui, que o Jericó vai pintar, que ele é um alienado monomaníaco, cleptomaníaco. Ele é caracterizado dessa maneira, de uma maneira de compartimentar, de estudar todos eles. Esse outro do Jericó, o alienado monomaníaco pela glória militar. Ele vai achar que ele é... A estudar, por exemplo, o tamanho da cabeça, como o Hitler fazia, como os médicos, esse tipo de coisa? Não vou ter detalhes desse tipo. Não, porque quando ele pede para desenhar, as pessoas olham para ele, você não diria que ele é um alienado? Mas acho que olhar, né? Talvez. Se você não falar, você não necessariamente vai. Agora, o que na época do Freud vai se estabelecer são as fotografias. Aí nas fotografias realmente você já tem uma maior. Essa daqui, monomaníaco pela inveja. Então o Jericó ele vai trabalhar, são 10, mas que sobreviveram até nós 5. Então esses quadros dos alienados e o quadro A Balsa da Medusa, porque ele morreu muito cedo, são os principais dele. Jogadora compulsiva. Esse era ladrão de crianças. Aí a coisa já é um pouco mais complicada. Né? Ela não diz não. Aqui os 5. Vendo todos em conjunto, você também sente uma energia diferente. E a própria pintura, né? Tendendo ao escuro, tudo. E é muito nos olhos, né? Muita expressão do olhar. Ou
seja, a gente tem um conjunto de pintores que vai mostrando o que acontecia, e a gente vai ter Goya. Goya que vai pintar quadros. Isso aqui é um sanatório. Ele vai para o sanatório e pinta os quadros lá. Ou pelo menos desenha para depois pintar no ateliê. Agora, é óbvio que o Goya sabia que o tipo de quadro que ia vender não era esse. Mas a energia dele, a vontade já passa para esse tipo de tema. Esse aqui, belíssimo também, é no sanatório. Agora observem, aqui é um detalhezinho que é a luz. A luz, ela vai quase fazer desaparecer o contorno da morada, né? Então isso aí é um pouquinho de impressionismo já chegando. A hora que o pintor começa a ver que a atmosfera também está interferindo. Não vai ser somente a linha dos objetos que vai ser colocada no quadro, mas o que a atmosfera faz, que é o que o Turner vai fazer muito claramente depois, e os impressionistas. Então aqui você vê a luminosidade entrando, e ele escolhe fazer dessa maneira, onde todo o conjunto principal vai ficar na escuridão. Aqui no presídio. Então já estamos avançando para o romantismo. Opa. Mais um. O Goya, ele fazia muito gravura, conjuntos de gravuras. Esse aqui é os caprichos. Aqui é a enfermidade da razão. Completamente amarrados, na cabeça também, que era a maneira de contê-los. E as bruxas, né? Aqui ele fala, ia levarem. Essa gravura simplesmente fala, ia levar. As mulheres eram levadas no meio da noite, ou simplesmente levadas porque alguém acusou de alguma maneira, em algum momento, e uma acusação simples era o bastante para se levar embora e se queimar, e você não podia ter nenhum tipo de problema, porque você poderia ser acusado de demonismo, né? Voltando lá para Chardin. Então, a gente está nesse hospital, que foi feito em 1656, Luís XIV, para colocar era um hospital para mulheres, né? Então todo mundo ia para lá. Aqui novamente o quadro, mas iam também as prostitutas. E em 1792 a população se rebelou e invadiu o hospital para libertar 150 mulheres, só que nesse processo todo mataram, foi um absoluto caos, porque eram todas levadas praticamente sem questionamento. E esse quadro, que eu não consegui achar quem era o autor, mostra as mulheres chegando em carroças. Elas eram simplesmente tiradas e ponto final. Até que um médico, que é esse aqui, Philippe Pinel, Acho que é Rockford, conhece? porque Tem um instituto psiquiátrico. É Champ, né? Virou O objetivo nome de quem era maluco. de quem era maluco. É muito Pinel. Entendi. Não, eu falei, com certeza mas a existência de um hospital lá, com É certeza. do lado dos surdo-mudos, no
Instituto Benjamin No Constant. chão. Ai, gente. Na Urca. Na Urca. E aí o Felipe Pinel, ele vai ser o responsável, ele vai entrar logo após esse massacre que houve, e ele vai ser o responsável por começar a dar mais direitos humanos para esses doentes. E esse começo é tirando os grilhões com que essas pessoas eram presas. Então tem 2 quadros realistas da época que mostram o Felipe Pinel falando: tirem as correntes. Agora imagine um número absurdo de pessoas assim, pessoas eram acorrentadas e quem ia lembrar da existência dela? Então acho que na França o número é grande, os palácios são colossais, então tudo é muito grande. Então imagine um hospital com 8.000 pacientes. E aí ele vai estabelecer o básico, que é separar os ladrões daqueles que são doentes, tirar os doentes dos grilhões, para dar um mínimo de humanidade. Esse aqui é belíssimo também. É ele aqui. Então a pessoa vindo beijar a mão dele. Imagine o que não era. Era um depósito, né? Era um depósito. Era um depósito. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Revolução Francesa, né? Como se não bastasse tudo que já estava acontecendo, ainda tinha esse... E o pior é que isso continua até hoje. Não sei se vocês viram aquele filme daquela médica que... Da Nice? Sim. Da Ela Nice. tentou fazer um negócio. Não, e agora estão querendo voltar, né? Nice da Silveira. Estão querendo voltar ao sistema manicomial. Aqui é uma litogravura. Já não estão acorrentados. Mas é para mostrar cada um dos tipos e como eles ficavam. E aí voltamos novamente. Aí ele vai fazer essa bolsa de estudo, que vai ficar 6 meses, mas acho que ele estica, fica uns 8. E volta, e aí ele se casa com a Martha Vernet. E aí ele resolve clinicar. E aí, na clínica, e ao longo da vida dele, ele vai ter 6 filhos. E a Ana é a preferida. E a Ana é a preferida. A acompanhante. E o que ele vai ter para trabalhar? Ele abre uma clínica e vai trabalhar principalmente com doença nervosa, mas o que ele vai ter em mãos para trabalhar é a possibilidade da hipnose, a eletroterapia, tinha também a hidroterapia. Agora, a hidroterapia que possivelmente ele usasse, que nós utilizamos hoje como objetivos relaxantes, não é o que acontecia na época, que era extremamente agressiva. Era sujeitar a pessoa a várias horas, um número absurdo de horas, a água muito fria, depois muito quente. O objetivo era um choque, né? Então não era o conceito que a gente tem hoje. Agora, ele vem com a ideia da hipnose, só que aí ele começa a trabalhar com a hipnose. Só que aí, ao invés de fazer a sugestão clara para a pessoa melhorar, ele também pergunta para a pessoa em hipnose: tá, o que você lembra? O que aconteceu? Ele começa a questionar durante a hipnose para também ter elementos, né? Só que aí ele vai entrar num problema. Algumas pessoas não se sujeitam à hipnose. Não faço ideia, nunca vi ninguém. Já viu alguém hipnotizado? Não, eu já vi, mas assim, Eu fiquei atualmente. Então. Atualmente.
Eu sei que você trabalha com hipnose e com membros fantasmas, né? Tem um médico aqui em São Paulo que pessoas que têm um membro fantasma e que sentem dor. Eu não acredito nesse Trabalho. trabalho, mas tem gente que faz Eu isso. vi assim também. A gente vê, eu já vi várias pessoas. Eu tenho Mas como o Freud há tantos anos atrás descobriu que isso não resolve. E as pessoas, algumas que não se sujeitavam, então não tinha como resolver. Então ele começa a conversar com as pacientes e aí, nesse período, ele vai entrar em contato com um outro médico muitíssimo importante na vida dele, que é o Breuer. Juntos eles vão trabalhar a questão da hipnose também e vão, em 93 a 95, escrever um livro juntos, que era o estudo de histeria. As ideias do Freud começam a divergir do Breuer, porque o Freud começa a estabelecer a questão da sexualidade infantil, com a qual o Breuer não concorda. E aí eles se separam. E aí, o que vai acontecer? Ele entra num processo que, a partir de 97 até 99, onde ele faz uma autoanálise dos próprios sonhos. E a partir da própria análise, com ele mesmo, ele analisando os próprios sonhos, que vai dar origem ao livro que é esse, que é a Interpretação dos Sonhos, que é o grande livro que ele queria que fosse, que abrisse o século XX. Ele terminou em 1999, mas queria 899, mas quis que colocasse 1900. Com esse livro, ele vai estabelecer a associação livre. E a associação livre é pedir para o paciente falar o que vem à cabeça. O que vier à cabeça, não importa. Aí ambos vão se entendendo e associando e chegando às conclusões, sem necessidade de hipnose e simplesmente pela fala. O que eu acho espetacular é a ideia de querer resolver tudo simplesmente com a fala, sem medicação, sem nenhum tratamento físico, doloroso ou não, nada. Isso eu acho espetacular. Ele vai estabelecer o processo onírico, vai falar sobre a questão do sonho e vai falar do inconsciente. Agora, sonho, para mim, o que eu tenho mais são pesadelos. Então essa ideia do sonho ainda é não tão forte quanto a palavra pesadelo. E na arte nós vamos ter o pesadelo, como se o pesadelo fosse aquele momento que fica um pouco mais agressivo. E na arte a gente também, ao longo de todo o tempo, a gente teve um momento que era uma pegada mais forte, que era como se fosse uma pegada mais expressionista, como com o romantismo espanhol, com o Goya, nesse que é uma das gravuras mais lindas que tem, que é o sonho da razão produz monstros. Então essa é a grande ideia que vai vir com Freud também. Então essa gravura, que faz parte do conjunto Os Caprichos, estabelece como o sonho, como delírio, como o Goya vai aprofundar por caminhos de bruxaria também. Então todo delírio vai surgir também a partir dos sonhos com Goya. O sonho da razão produz monstros, que é todo o conceito do inconsciente. E aí a gente volta mais uma vez, todo o Renascimento Flamengo com o Bosch. Essa aqui é a adoração dos Reis Magos, mas a gente vai ver por trás como se ele fosse alguém com características persecutórias. Todo mundo seguindo, todo mundo olhando, há um mistério por trás dos quadros, onde todo mundo está bisbilhotando, está seguindo.
Aqui é a adoração dos magos, aqui também, mas todo mundo está, de alguma maneira, ou seja, quantas pessoas não deviam ter problemas que seriam hoje problemas, mas que naquela época passava por normal. Os delírios de possibilidades, de sonho, aquilo que o Freud estabelece como o inconsciente, no sentido de ser a realização dos desejos, e o caráter de associação livre, nos quadros do Bosch, ele coloca absolutamente tudo, sem medo, sem receio, sem pudor, sem moral. Em termos de sexualidade também, o Jardim das Delícias, ele vai colocar todo tipo de possibilidade. Se a gente for ver o Matthias Greenwald, esse lado que é mais forte, que parece mais um pesadelo do que a intenção de simplesmente colocar Jesus Cristo, ele coloca as mãos extremamente fortes, extremamente doloridas. Então esse lado expressivo, esse lado extremamente forte, esse lado que está dentro da gente, já vem sendo colocado de uma maneira muito forte ao longo da história. Aqui é a Capela Sistina, um dos detalhes. O Michelangelo, claro que ele é um representante do Renascimento, mas ele vai também mostrar características únicas dele, que vai se estabelecer como maneirismo. Esse modo de colocar o olho, essa expressividade forte aqui, não era natural. E ele também fez para ser visível de longe. Com a distância de 15, 20 metros onde essas figuras estavam, era necessário você estabelecer um olhar mais esbranquiçado para enxergar melhor. Então, uma figura dessa fica extremamente expressiva. Quadros do El Greco tem uma atmosfera onírica, de pesadelo. Isso aqui é simplesmente paisagem de Toledo. Esse Laocoonte, claro que ele é expressivo, mas é extremamente sensual também, né? O fato dos homens não terem pelos também na região pública dá um caráter de sexualidade muito forte. Isso aqui é São Mateus, pedindo clemência a Deus para as pessoas não irem para o inferno, mas é extremamente erótico. E é gozado como comentam que Freud poderia ter usado palavras um pouquinho menos. Ao invés de falar sexualidade, poderia falar um erotismo, ao invés de falar libido, falar eros. Mas não, ele falou, vou falar o que é para ser falado mesmo. Entramos no romantismo, com Delacroix, novamente com o Goya, em situações de bruxaria, de delírios, completamente, uma pintura completamente expressionista já. Vai se voltar para a bruxaria mesmo. Isso aqui chama o Grande Cabrão. E é óbvio que ele sabia que esses quadros não iam ser vendidos. Mas ele tinha necessidade. Ou seja, as coisas vão vindo até chegar um momento. Agora, esse aqui, eu coloquei a interrogação porque é um quadro do começo da vida, da carreira do Cézanne, que é impressionista, puxando para o cubismo, mas esse começo aqui, eu falaria que ele é um
quadro romântico ou expressionista chama-se O Assassinato. É um comecinho da carreira dele, onde eram os quadros negros. Tinham muita cor, muito forte, muito pesada. E, obviamente, o Van Horn. Os quadros dele, parece que eles ficam vibrando, né? A pincelada que ele estabelece e o modo como ele faz tem alguma coisa de delírio por trás, mas é extremamente sutil. É onírico. Céu estrelado. E aí Van Gogh já é um pintor que está próximo da época do Freud, e nós vamos aqui à igreja de Auvers. E aqui o campo onde ele se matou. Mas isso aqui, quem escreveu, quem falou, foi o Munch. Então ele já vai ter a noção de que algo é a mais e que o pintor também ele vai realizar uma catarse através da própria pintura. Então o quadro Grito, ele estava caminhando com dois amigos, o sol se pôs, de repente o céu ficou vermelho como sangue, senti algo como um toque de melancolia. Essa palavra ela é muito forte ao longo da história. Senti como se um grande grito infinito atravessasse a natureza. E aí vai dar origem ao grito. E o que caracteriza esses pintores, alguém pode falar, não, um quadro assim, outras pessoas poderiam fazer, né? Mas o momento, é aquele instante, aquele conjunto de emoções absolutamente originais e genuínos que originaram um quadro desse. Ele também sabia que podia não ser vendido, mas ele tinha necessidade de fazer dessa maneira. Esse aqui o nome dele já é um quadro clínico, chama-se Ansiedade. E é quase como sonhos, as pessoas te seguindo, há uma perseguição por trás, uma sensação de estão me observando. Ansiedade é da Bruck, é isso, não? Ah, não, aqui onde é na cidade. É cidade. Cidade. Nascimento, né, irmãos? E ele vai pintar até uns 40 anos, depois ele vai para Oslo e fica lá numa granja que ele tinha e com trabalhos com a prefeitura. Quando pinto a doença e o vício, isso supõe um saudável desabafo, é uma reação saudável da qual se pode aprender e segundo a qual se pode viver. Essa característica do artista sublimar toda a sua dor e transformar em arte ao invés de sofrer com ela fisicamente ou psicologicamente. Isso aqui são os trabalhadores voltando para casa. São extremamente fortes, são extremamente agressivos, mas trazem a verdade do momento, segundo a perspectiva dele, né? Segundo o modo como ele enxergava. Isso é quase um delírio, um sonho, essa composição de cor é completamente um pesadelo. Aqui é a morte de Marat, por Charlotte Corday. Mas o fato dela estar parada é como se fosse um sonho e uma realização de um desejo, onde você vai e mata alguém, mas aí depois não... Então um tipo de quadro cujo expressionismo mostra uma sensibilidade completamente diferente.
Esses quadros são estados de ânimo, impressões da vida espiritual, que em conjunto constituem o desenvolvimento dessa luta entre o homem e a mulher, denominada amor. E o que o Freud fala, o que eu quero é simplesmente deixar as pessoas aptas a trabalhar e amar. Né? Uma coisa tão simples. Garota ao lado da cadeira de Vive. E aí, voltamos para o Freud. Aqui era a casa dele, aqui era o lugar onde ele clinicava. Ele ficou a vida inteira praticamente lá, até o momento onde a Áustria passou para a Alemanha e aí ele teve que ir embora. Mas aí estamos em Viena. Eu acredito que um pensamento só vai surgir quando um conjunto de tudo que está acontecendo ao redor também propicia ou reflete de alguma maneira. Ele está em Viena. Nessa época, ele acordava, ia trabalhar das 8 ao meio-dia, era bem metódico, aí depois à tarde almoçava, à tarde ia na tabacaria, porque ele fumava 20 charutos por dia. Tem foto onde ele está com a barba branca, mas aqui está escuro, de tanto 20 charutos por dia. Então ele ia para a tabacaria. E por que numa dessas voltas na tabacaria ele não pode cruzar ou topar com o cliente? Ali em Viena, pintando, indo lá pro... E poderia topar com o cliente, se melhor seria assim, né? Mas o cliente geralmente ele estava com esse tipo de roupa. Eu acordava, ia trabalhar, estava o tempo inteiro com esse roupão azul. Já vimos isso, né? Eles estão falando lá. Se a gente pegar o Google, o Museu Freud hoje, onde era a casa dele, fica nessa distância, dá 22 minutos de carro. Podia ter topado com o cliente. E o ateliê do cliente é esse aqui. Hoje transformado em museu. Então tem obras dele. E por fora é belíssimo assim. Mas, com certeza, o Freud passou pelo Burgtheater, que é esse aqui, que era pertinho da casa dele. 15 minutos a pé. Então, esse é o Burgtheater, com certeza. E tem muitas obras do Klimt lá. Só que o Freud, ele não, ao contrário do que a gente pode pensar, ele não tinha contato com os pintores da época, não era muito afeito a toda a modernidade artística que estava acontecendo. Então aqui estão os afrescos, não são afrescos, aqui é estuque com pintura a óleo, mas são as pinturas do Klimt. Agora, eu acho, na minha opinião, que toda arte nouveau, ela tem um clima, no mínimo, onírico. Então vamos aqui na época, e aqui é dentro do Burgtheater. Aqui é a deusa Atena. As pinturas do Klimt, elas parecem que estão em câmera lenta, parece que estão em estado hipnótico. Agora, observem o seguinte. Isso aqui é um dos murais, se chama Tespes. Tespes era um ator grego. Foi um dos primeiros que, enquanto pessoa mesmo, era um ator, participava do coro. Foi um dos primeiros a assumir o papel principal nas tragédias. E ele andava com o carro, com a carroça dele, fazendo as peças. Então aqui está o Tespes. Dá para ver aqui uma carroça. Ele vagando pela Itália e interpretando. Mas toda a pintura do Klimt
ainda mais. Esse aqui, altar a Dionísio. Agora, observem o seguinte. No prédio onde eles se reuniam, que era o prédio da secessão, secessão é uma ruptura, eles se reuniram num grupo chamado Grupo da Secessão de Viena, para ir contra todo o tipo de pintura que era mais acadêmico. E nesse prédio tem um friso, chamado friso Beethoven, onde ele coloca as passagens de um guerreiro passando por vários problemas. Então aqui está a doença, a loucura e a morte, mas tudo tem um caráter de pesadelo. E o que eu acho fundamental na Arte Nouveau, que é a curva. Quase não existe reta. E eu vou fazer uma brincadeira daqui a pouco. A luxúria, a voluptuosidade, a intemperança. E aqui é a hora da nona sinfonia, onde tudo dá certo, a ode à alegria, onde o casal se une. Ele morreu com 55 anos. Sabe esses... Isso aqui é uma brincadeira. Essas para hipnotizar, né? Isso dá uma sensação estranhíssima. Esse outro aqui, se você olha diretamente, essas pontinhas ficam vibrando, então dá uma sensação estranha. Esse daqui também, se você observa um ponto, o outro parece que se mexe. Agora, toda a Arte Nouveau, ela é com essas curvas e silhuetas infinitas. Então eu acho que ela estabelece não uma hipnose, obviamente, mas é um magnetismo sobre quem está vendo, que não acaba, uma curva vira para outra, não fecha em retas nenhuma. Aqui chama-se Árvore da Vida. E como os personagens ainda também são meio difíceis, você fica mais vagando ainda até encontrá-los e percebê-los. Então a Arte Nouveau para mim é um grande convite a entrar num mundo só dela, onde você fica meio hipnotizado. Essas mulheres chamam-se as mulheres cobras d'água. Muitas estão com os olhos cerrados ou semicerrados. Esse aqui é um dos quadros mais caros da história. Não lembro o valor, 180 milhões. E aí a gente pensa que o Rococó acabou com as possibilidades de escultura. Aí tem a escultura de Arte Nouveau, belíssima também, como essa. Eu não sei também como. Temos um tipo de pedra aqui, outro por cima, essa aqui é outra. Então quero crer que seja um conjunto que vá se adicionando umas às outras para chegar na obra final. Chama-se A Natureza se Rebelando à Ciência. Esses vitrais do Tiffany são completamente oníricos. Então eu acho que a Arte Nouveau, ela vai dar todo um conjunto que está acontecendo nesse momento em que... E ela é um pouco sinistra. Aqui o Murra, como a gente
bastante. Um objeto desse eu acho completamente sinistro. Eu acho completamente sinistro. Ele parece que adquire uma vida, é belíssimo, mas ele parece que ele está se movendo, parece que ele Vai andar. Parece igual. Isso porque está clarinho. Parece Gaudí. Ali na. O Gaudí é um dos mais. Lá na Passeio de Graça. Aqui a entrada no Metropolitan. Casa Pato. Só que é uma estatuetinha. Nossa, lindo demais. Deixa eu colocar um close dela. Nossa. E ela é feita em quê? Hã? Ela é feita em quê? Eu acho que é bronze. O bronze pode sofrer vários tipos de trabalho por cima, né? Para ficar, se mostrar de maneiras diferentes. Mas isso é uma lamparina. É uma lamparina cujo formato é de uma atriz chamada Loie Fuller, é uma atriz americana. Então é o rosto dela. E isso é que eu mostrei quando falamos do Murra. É uma joalheria. Mas é completamente sinistro. Então ele a modelou completamente Art Nouveau, os vitrais, a estrutura, o madeiramento. Imagine a qualidade do carpinteiro para fazer uma estrutura de madeira desse porte. Existe nos dias de hoje? Então, essas fotos aqui, quando eu falei só do Murra, eu mostrei fotos da época. Então ela existiu, aí essa mesma joalheria quis fazer uma homenagem e aí reconstruiu essa joalheria no prédio dela. Então por isso que está totalmente novinha, mas foi uma reconstrução. O chão parece um mosaico, né? O Murra é conhecidíssimo pelo mosaico de influência bizantina que eles têm. Tudo. Olha a lareira. Lareira é demais. Olha, Onde é isso? A joalheria era onde? Paris. G. Fouquet chama a joalheria. Mas ainda existe, não sei, né, chama G. Fouquet. E foi uma homenagem, tanto que você pode observar aqui, né? Saiu daqui, já é uma outra sala, né? E a parte da frente dela também é um espacinho. Eu coloquei menos fotos aqui, mas deixa eu ver. Ela novamente. Tá vendo? Aqui, ela antes, originalmente, ela dava para a rua, para Paris, né? E aqui deve ser um prédio e é fechado aqui na frente. Então é para levar as pessoas para conhecer como que era na época. A exuberância da Art Nouveau foi uma coisa... E aqui um quadro dele. E aí, voltamos a ele. Então nós fomos para o passado para ver como que eram tratados esses pacientes. Depois voltamos para ver como que esse lado mais agressivo dos pesadelos já se estabeleciam nos quadros. Vimos o que estava acontecendo na época do Freud e vamos ver agora o que vai acontecer em função dos pensamentos dele, principalmente com relação ao sonho. André Breton vai estabelecer em 1924 o Manifesto Surrealista, utilizando muitas vezes a palavra sonho e Freud, e obviamente não pode deixar de colocar o Salvador Dalí, que se agora você fala, não, essa questão onírica, o sonho, tudo nele é assim, absolutamente tudo, até os nomes. Esse aqui é Farmacêutico de Amsterdã, à procura de absolutamente nada. Esse aqui,
tarde nos jardins da história da Europa. Então tudo se estabelece dessa maneira. A hora que ele vai para os surrealistas e fala, ah, é isso. É como se ele falasse, ah, então é por essa senda que eu vou trilhar e ponto final. Gabinete antropomórfico, Tristão e Isolda, tudo se transforma. Volta só naquele gabinete. Impressionante esse quadro, né? Ele vai desenhar o Freud e vai desenhar com gaveta também. Arthur, eu dei um Google aí no Fouquet, então aquela sala toda foi desmontada da joalheria e foi remontada dentro de um museu. Ela está dentro do Museu Carnavalet, em Paris. Então, não foi reconstruída. Não. Ela foi retirada de onde estava, Tanto a entrada quanto o interior, quanto aquela sala principal. Está dentro do museu aqui. Nossa, será que a madeira, tudo é daquilo, é daquele Está momento? dizendo que foi desmontado em 1923. Ah, então foi. É. Incrível, né? E ela está... Nossa. Deve ter sido... Restauração, restaurada, lógico, né? Mas, nossa. E pode ser visitada. Show. Não, é opressivo até. Museu? É agradável, mas ao mesmo tempo ele é um pouco opressivo, não sei. Agora imagina aquilo ali cheio de joias nos monstruários também. Um pouco exagerado, né? E aí, Mas era, né? é joia. É. Tristão e Isolda. O sono. E dali, acho que foi um dos primeiros a ter essa habilidade de marketing, as últimas consequências. Né? Ele sabia se autopromover de uma maneira poucos. Aqui, ele olhando, chama-se Impressões da África. Então é ele, e ele ainda é realmente um excelente pintor. Chega na fase final da vida, parece que ele melhora ainda mais. E atrás é a gala, não é? É atrás. É a gala, que era uma paixão também belíssima, né? E lá parece, não é Don Quixote, mas é um cavaleiro, não é? Aqueles homens aqui. Esse aí. Então, nessas obras dele, ele vai trabalhar o tempo inteiro também com mas não é, porque na verdade aqui são umas casinhas que estão fazendo o formato da cara. E aqui na frente parece... Então ele vai formando as pessoas através de ilusões. Aqui também são casas, mas o rosto da gala é quase como o rosto dessas casas aqui. Então ele faz isso o tempo inteiro. É que são quadros para ver de perto e para ver de longe. Você vê de longe, você enxerga uma coisa. E isso, e quando eu falei do Salvador Dalí, eu mostrei do Arcimboldo, aquele maneirista que fazia aquelas caras com vegetais. Então, esse tipo de ilusionismo que o Salvador Dalí faz, o Arcimboldo fazia aos montes. Então ele resgata isso, então eles vão resgatando e vão avançando. E aí estão os retratos do Freud. Ele fez Uma caixinha. com uma gavetinha. Bem interessante. Só um minutinho. Quem que esse prêmio? Perdão? Dali. Ah, tá escrito. Esse rabisco dele, a assinatura. Eles se conheceram. Então, Tem a foto dos dois no museu em Londres. não, então, uma hora preciso achar, né? Tirar uma foto dessa Ah, foto. sim, aquilo, desculpa, esse aí que a gente quer dar aula que ele deu do Davi, e que a gente falou e tal, eu falei, até fiquei perguntando, eu fui
A Globo fez há 2 anos. Então eu fiquei tentando Tava lá. citar, mas não achei para mostrar para ele. Não consigo. Mais uma. Uau, mas acho que não tinha tirado a foto. Não lembro se tinha. Tem que voltar. Tem que tirar agora. 2 anos, vamos. Tudo é dali. E ao mesmo tempo trazendo uma coisa do Freud extremamente forte, né? Nossa. Tudo nele, aqui chama-se Garoto assistindo o nascimento do novo homem. Garoto geofísico assistindo o nascimento do novo homem. É de uma beleza. Até os nomes são complicados, né? Não, você tem um mapa, né? Um mapa do mundo. Do ovo. É o. Como se não bastasse ele ter feito o primeiro quadro, a persistência da memória, ele ainda faz a desintegração da persistência da memória. Então tudo nele é uma atmosfera onírica. Como se ele flutua tudo, é belíssimo, né? E ele tem um lado de pintor clássico que mantém o perfeccionismo de pintar essas dobras no pano, se mantendo, faz uma brócolis, isso é que chama? É brócolis? Uma couve-flor. Então ele, nossa, e aí mais pro final da vida dele, ele entra num lado mais clássico e delirante, que mostra um talento na pintura que é renascentista, só que com o toque dele. Aqui é a descoberta da América, Colombo chegando na América. Esse aqui é um dos últimos quadros dele. Também essa coisa de... Como é que chama esse quadro? Qual? Como é que chama esse quadro? Esse eu não estou lembrado. Parece uma mina. Mas não é. É um abismo, né? Aquele quadro do Millet. Tá aqui. Esse, né? Tá aqui. E a moça também. A moça está aqui, aquela carroça de empilhar o feno, as reminiscências dele estão ali, o lado absolutamente sexual dele também. Como se fosse, sei lá, ele estivesse morrendo e aí o que ele está É como se ele tá indo. Tá indo. Compensado das obras dele. Eu esqueci o nome. É a última figura. Marisa. E aí eu vou colocar mais 2 exemplos de surrealistas, que também são totalmente diferentes, mas completamente belos segundo as características próprias. O René Magritte. Isso aqui é completamente freudiano, psicológico, 2 pessoas se beijando, encapuzadas. Nossa, que incrível. Ele tem aquele do cara do chapéu coco. Que não tem Acho rosto. que eu coloquei. Não. Sabem o título desse aqui? Não. O Terapeuta. Chama-se O Terapeuta. E aí tem outros quadros, eu não coloquei para a gente não se estender, onde aqui dentro tem uma nuvem, tem um céu, então ele vai abrindo as possibilidades. Não tem uma boa imagem dos terapeutas, né? Porque Ou abrindo a galinha, abrindo a galinha. Ou dentro ou fora da... Sim. Tá abrindo. Pode sair se quiser. Essa daqui tá olhando, não sei se eu saio. Esse é o Homem de Chapéu. Muito legal, isso é lindo. Mas tem um que não tem rosto e o chapéu, né? Ele vai fazendo variações aos montes. Tem aquele filme. Arthur, como é o nome desse quadro? Crown Oi? Marinette. Como é o nome desse quadro? O Homem de Chapéu Coco. Olha, que legal. Não é incrível, né? O nome ninguém sabe.
sabe decifrar, chama-se Golconda. Ninguém entende porquê. Golconda é uma cidade na Índia que tinha diamante, mas não dá para saber porquê. Mas esse todos. Parece aquela música, Tá Chovendo Homem. It's raining men. Tá ótimo. É o nome do quadro. E Chirico. Essas paisagens bem geométricas, com poucas coisas. Aqui chama-se Ariadne, Praça da Itália com Ariadne. O Dalí também tem umas paisagens também vazias, isoladas. Chama-se As Máscaras. Canção de Amor. Aí você também evolui para captar. Agora, então, a gente viu ao longo da história o lado mais pesado, o que estava acontecendo, as consequências das ideias do Freud em termos artísticos. Agora, tem uma coisa que é interessantíssima, que ele vai fazer um trabalho, ele vai fazer um escrito sobre o Moisés de Michelangelo. E é nesse momento, claro, a partir da hora que ele fala, vamos interpretar, claro que a crítica como um todo se modificou. Ele vai ser responsável por uma mudança definitiva, final, nunca mais vai ser a mesma coisa. Agora, ele faz uma análise do Moisés com toda a minúcia. Ele ficou um longo tempo achando, eu tenho que ir para a Itália, até o dia que ele vai para a Itália. E ele vai durante vários dias na frente da estátua do Moisés e fica observando. E ele vai chegar à ideia de que você gostar muito de uma determinada obra significa a realização de um desejo seu de alguma maneira. E o que ele estava vivenciando? Aqui ele vai estabelecer todas as características para ver por que cada mão está nessa posição. Moisés, ele está com as tábuas dos 10 mandamentos, né? Aqui, deixa eu ver se é a próxima. As tábuas dos 10 mandamentos. Mas sempre lembrar que esses pintores, escultores, pegavam um momento mais crítico do que estava para acontecer. Então, esse é um momento onde Moisés provavelmente olha e estão cultuando o bezerro de ouro. Então é a hora que ele para e, meu Deus, e aí toma a decisão. E aí todas as pessoas que comentam de Freud vão falar que esse é o momento onde ele também tem que tomar a decisão. Do Jung, que começou a ir contra aqui está o Jung, que era muito querido pelo Freud, porque na verdade também ele não era judeu, então o Freud queria que as ideias fossem para as pessoas que também não fossem judias, só que aí ele começa a divergir do Freud. Então esse estudo, essa análise que ele faz do Moisés, é o momento onde ele toma a decisão de expulsar o Jung do grupo. Então essa ideia de você gostar muito de uma obra é a realização de um desejo inconsciente que tem alguma coisa por trás e que no caso dele vai acontecer e ele vai. Entende? Quando você porque aqui é de pedra, original. Moisés está com duas tábuas de pedra. Então ele começa a levantar, se cair quebra. Então ele faz análise do porquê que só tem um dedo segurando a barba. Então é uma análise que vai modificar também toda a crítica artística. E aí ele vai fundar o grupo só dele, sem o Jung, só das pessoas que vão
seguir realmente. E aí vamos caminhando para o fim. Com a ascensão de Hitler, as obras dele são queimadas também em praça pública. Ele falou, agora se fosse anos, séculos atrás, eu ia ser queimado. Agora só as minhas obras estão sendo queimadas. E aí, em 39, a Áustria passa para a Alemanha, as pessoas falam, vamos embora, você tem que ir embora. E aí ele vai para a Inglaterra, e mais um ano ele morre de câncer. Ele ficou um longo tempo, né, com câncer na boca. Várias vezes. Também fumava tanto, não é? Por aí, ainda que 80 anos. E aqui está o quadro dele. A primeira coisa que ele colocou lá na Inglaterra foi o quadro do Charcot, com todos os médicos. Mas você vê, ele gostava de arte. Já. Né? Sim. Aqui. Grega, africana, né? Como é que chama? Atividades, né? Sim, É. ele tinha uma pequena coleção de obras. Eu vou colocar um close para ver como que era. Em Londres. Aqui é o. Essa aqui. Maravilhoso. Aquele quadro lá. É aquele quadro. É esse aqui. No jardim embaixo que ele caminhava no jardim. É maravilhoso. Então a consideração. Ele tá nesse quadro? Não, não tá. Não tá. Ele era só um assistente na Eu época, não né? voltei. Uma vez só não voltei. Admiração por todos eles, porque tudo começou ali. Né? Ele gostava como ele fala, essa pessoa me ajudou muito nisso, né? Embora de virgem depois. Uma inspiração para ele, né? Hã? Essas pessoas inspiraram ele. Pois é, foram fundamentais para estabelecer. O trabalho dele. Aqui mais uma vez a casa, o divã, Olha, um tapete. o tapete aberto. Esse é Londres. É lindo. Não, é bárbaro. Muita gente vai muita gente. E aqui a urna funerária no cemitério lá na Inglaterra, onde está as cinzas dele e da esposa. Ela também era judia? Sim. E em 2014 tentaram roubar isso aí. Tentaram roubar e danificaram, mas conseguiram. Você viu que tem umas pedrinhas ali? Então, ó, vou fazer o close. Sabe o que é? O que é? No cemitério judaico não se leva flores. Quando você vai visitar algum parente teu, bota uma pedra. Lembrar que você foi visitado. Entendi. Mas você viu que tem uma moeda. Então, é euro. Essa moedinha aqui. Foi você que pôs lá? E é euro mesmo. É eu. E atrás do euro tem o homem vitruviano, né? Já viram, né? Cortou. E tentaram roubar. Agora a moedinha também é para lembrar que estivemos aqui. É isso? Aí sim não. Aí já a pedra sim. As pedras A com moeda. certeza. É igual o Fontana de Trevi, que eu acho que o Mas pessoal aí joga a você- moeda. Você viu a lista de Schindler? Vi. No final, no túmulo do Schindler, você vê as famílias judias colocando uma pedra. Ele não era judeu, mas Ele ajudou até. ele ajudou, né? Entendi. Salvou. Sim. Salvou. E aí, para terminar, a imagem do Moisés que ele se inspirou Onde tanto. está isso? Não vou me lembrar agora, mas isso aí é a tumba de Júlio II. Mas não Acho que é Roma. Eu acho que é Roma. Não é essa estátua que ele diz? É esse, é essa que ele pega o martelo, senta o martelo no joelho e fala, por que não fala? É essa. Quem foi? O próprio Michelangelo, em algum acesso de... Quando eu vi, ela estava num lugar escondido, meio escuro. Ela não era sabe assim, num lugar de chamar atenção. ela tá na parte mais baixa É. da tumba de Júlio II. Vamos voltar rapidinho. Aí, eu tô apontando pra cá, tá difícil. É assim? Ai, não sei se naquela época. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ter réplica. A gente tem réplica até ali na galeria do viaduto do chá. Tem uma réplica de bronze. Então, tem que ficar, às vezes, pode ser. né? Mas é isso. Vimos
sabemos toda a história. Obrigado. E aí a semana que vem vamos adentrar a Grécia para entender como que tanto eles falavam. Isso porque a biblioteca de Alexandria pegou fogo. Senão, quanta coisa a gente não ia ter a mais.